Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Com a pandemia, o mundo precisou se adaptar em praticamente tudo o que faz. E precisou fazer isso, de certa forma, da noite para o dia. Assim, coisas que estavam estruturadas há décadas para serem feitas de uma determinada maneira, precisaram ser feitas de outra. Não necessariamente uma maneira melhor que a original, apenas uma maneira mais segura. Com a educação, foi mais ou menos isso que aconteceu. E entender um pouco do impacto dessas mudanças exigidas pela pandemia na educação é um dos objetivos da pesquisa Trabalho Pedagógico e Tecnologias Educacionais, uma análise dos movimentos de sentidos nos discursos de professores. A pesquisa foi produzida por docentes e discentes que integram o Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Políticas Públicas e Educação. E a pesquisa fará parte do livro Formação de Professores, Políticas Públicas e Tecnologias Educacionais. É sobre algumas das questões levantadas por essa pesquisa que o nosso ponto de pauta irá falar hoje. E para isso contaremos com a presença da professora do Colégio Técnico Industrial e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM, coordenadora do Grupo Transformação, Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Trabalho Pedagógico na Educação Profissional do CETISME, e uma das professoras responsáveis pela pesquisa que eu mencionei, a professora Marigley Severo Marasquim. Eu sou Rafael Balbuena e o nosso ponto de pauta de hoje é o impacto das tecnologias educacionais em tempos de pandemia. Professora Marigley, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Obrigada, Rafael, é um prazer, estarmos aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, das nossas pesquisas e de um assunto, que a gente vem trabalhando há bastante tempo, que é o trabalho pedagógico, o trabalho dos professores nas diferentes realidades. Professora, antes de lhe fazer a primeira pergunta, eu vou só mencionar aqui o nome de todas as pessoas envolvidas na pesquisa, certo? Juntamente com a senhora, então, a pesquisa também teve a coordenação da professora Liliana Ferreira, do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM, da doutoranda Silvia de Siqueira e do doutorando Marcos José Andrigueto, ambos também do Programa de Pós-Graduação em Educação e todas e todos do Kairos, no caso. Professora, a pesquisa de vocês tentou traçar um panorama amplo e, para isso, ela investigou o trabalho pedagógico e as tecnologias educacionais entre professores e professoras do ensino municipal, estadual e federal, certo? Então, eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta que são duas em uma, na verdade. O que se apontou de específico em cada um desses níveis e o que se apontou que eles têm em comum nesses desafios que estão postos? Bem, Rafael, a gente, como eu falei, a gente vem... eu sou do Kairos, o Kairos existe desde 2008 e mais recentemente também coordeno Transformação, que é de 2016, e a gente vem tentando entender como que se constitui esse trabalho dos professores. E na ideia de pesquisar essas realidades, ligada à pandemia, a gente organizou essa pesquisa e entrevistou 9 professores, 3 de cada rede. E foi muito interessante, assim, porque ficou bem claro nos 3 discursos de cada realidade como que se organizou, nesse tempo, a educação, nessas realidades. Então, o que a gente observou? Que na rede municipal, os 3 entrevistados foram da rede municipal de Santa Maria, talvez por ter um espaço ser menor, ter uma organização com uma secretaria,
eles conseguiram, né, os 3 professores falaram que aconteceu de forma tranquila, né, que eles tiveram uma formação, que eles tiveram tempo para um planejamento, né, e os 3 professores disseram que a realidade da municipal, né, fez eles pensarem nesse planejamento e na realidade de cada escola. Então, após ter essa formação sobre tecnologias e sobre pensar a educação, eles partiram, então, para pensar cada realidade e cada sujeito. Né? Então, a gente entendeu que eles foram lá pensar como que poderiam fazer a educação infantil, a educação fundamental, a educação de jovens e adultos, a educação do campo. Né? Eles tiveram esse tempo e foram se organizando. Já na rede federal, que é, né, a realidade que eu vivo, a gente percebeu assim bem diverso. Cada instituição teve uma organização, né? Algumas instituíram rede, como no nosso caso, né? Outras as atividades pedagógicas não presenciais. E foi muito relativo assim a cada professor que nos respondeu. Né, eles falaram que estão tentando, né, realizar um trabalho, alguns até disseram que não conseguem realizar um trabalho, que tem muitas dificuldades, né, para o acesso, e foi percebido assim que não existiu, de certa forma, um planejamento. Né, o professor precisou se adaptar e foi se adaptando, né, conforme cada realidade. Na rede estadual, a gente percebeu assim, foi muito interessante, apareceram as mesmas palavras nos discursos dos professores. A burocratização, né? A gente teve, os professores precisavam pensar, planejar, preencher tabelas. Isso foi bem angustiante de nós vermos na pesquisa, e a gente sabe que é uma realidade. Né? Eles falaram que passam o dia inteiro preenchendo tabelas, preenchendo documentos online para dizer que os alunos estão participando ou que não estão participando, pensando em estratégias, mas se percebeu muito assim, muito sofrimento, né, nos professores, porque a gente sabe que a rede estadual vem com um histórico de parcelamento de salário, né, e ali eles precisam fazer sem se preocupar muito com a realidade. Então, a gente observou que na rede municipal teve essa preocupação, teve essa preparação e esse planejamento. Na rede estadual, muita burocratização, e na rede federal foi muito diversa a experiência, muito particular a cada realidade. Certo. Professora, um dado que a pesquisa de vocês coletou e que eu acho que é interessante de nós comentarmos é sobre ainda o uso expressivo de materiais impressos, né, entregues aos estudantes, mesmo nesse contexto de trabalho remoto. Na avaliação de vocês, o que esse dado do uso ainda de material impresso, ainda muito forte, o que esse dado nos diz? Sim, esse foi um dado que nos assustou bastante, assim, que a gente não esperava, né? Porque o trabalho a gente estava fazendo para analisar o trabalho pedagógico e as tecnologias. E aí a gente colocou, né, como alternativas os tipos de aulas, porque hoje a gente, né, ouve muito falar aula assíncrona, Google Meet, Google, milhares, né, WhatsApp. E aí a resposta mais citada foi o material impresso, né? E foi muito mais da rede estadual e da rede municipal que precisou pensar, né, como que chegava nesses alunos. E aí, né, a gente tem a denúncia de não termos acesso à internet, de não termos os aplicativos, né, computador, celular, que possa chegar a essas aulas, né, que os alunos possam acessar. Para nós, assim, foi muito surpreendente, porque a nossa realidade, a gente, né, enquanto os grupos, a gente se adaptou bem, a gente vive no Meet, né, a gente vive no e-mail,
mas essa não é uma realidade da educação básica. Né? Os alunos até têm acesso a celulares. Muitas vezes a gente sabe que o celular é um celular para uma família, que eles têm que se dividir, e esse celular não consegue acessar as aulas, né? Não consegue acessar os aplicativos. Muitas vezes até um computador não tem essa possibilidade de acessar tudo que é possível. Então, para nós, assim, foi bem triste, né, de certa forma, vermos isso, e talvez algumas instituições não pensaram essa possibilidade e não conseguiram se adequar, né? Talvez para as crianças pequenas também seja mais fácil, né, os professores enviarem o material, buscarem o material. Para os pais seja mais fácil isso, né, de acesso. Mas a denúncia é que, né, a gente não tem uma internet disponível para todos, né, a gente não tem equipamentos, tanto é que um outro dado é que está faltando equipamentos, né, para que as pessoas acessem a aula. Não é simplesmente tu ter, né, um computador. Tu tem que ter um computador que receba os materiais, que tu consiga interagir, né, e uma internet. Muitas vezes a gente sabe que a pessoa até tem internet, mas não funciona, né? Então, a falta de acesso a essa possibilidade de receber rápido o conteúdo foi, né, e eu acredito que seja a principal dificuldade da escola hoje. Talvez, né, tenha que se pensar políticas para que as pessoas tenham acesso, ou também, né, que seja possível chegar a esse acesso impresso. Né? A gente até ficou pensando, mas parece que é algo muito tradicional, né, receber o material e fazer todo esse processo, mas foi, né, o que os professores nos disseram que mais funcionou. Então, uma realidade, assim, bastante difícil, né? A gente sabe que, né, de modo geral, os brasileiros não têm acesso ao computador, né, a uma impressora, que necessariamente teria que ter, né, ou essa habilidade de interagir com a máquina mesmo. Certo, professora, eu acho que a minha pergunta agora dialoga bem com o que a senhora já estava falando agora. Uma das principais discussões, desde o início da pandemia, uma das principais discussões que envolve a educação e a saída forçada para um regime remoto e não presencial, uma das principais discussões que envolvem isso é sobre o quanto o ensino remoto intensifica desigualdades sociais e educacionais. A SEDUFISM, como um sindicato de professores, essa é uma questão que aparece sempre que nós discutimos o ensino remoto. A pesquisa de vocês, pelo que a senhora vinha falando já na questão anterior, mas eu faço uma pergunta específica sobre isso, a pesquisa de vocês, ela aponta nesse mesmo sentido, certo? De que o ensino remoto intensifica desigualdades, e se sim, ela aponta nesse sentido, eu lhe pergunto por quê? Sim, até gostaria de dar os parabéns da SEDUFISM, né? Porque eu acredito muito que um sindicato precisa pensar essas questões também. Né? Não só o salário é importante, mas como tu falou no início, né? A gente precisou se adaptar. E, né, como a gente vê na pesquisa, as redes, as instituições, algumas tiveram tempo de pensar, né? Mas a gente precisa pensar as realidades. A gente precisa pensar a diversidade dos nossos estudantes. E, né, a gente viu, intensificou as desigualdades, porque não são todos que têm acesso à internet. Não são todos que têm acesso aos computadores, né? Não são todos que conseguem, né? Eu trabalho na educação de jovens e adultos, que conseguiram ficar à noite assistindo às aulas. Né? Muitos tiveram que trabalhar,
porque a renda, né, também diminuiu, ou eles perderam o trabalho e precisaram, né, ocupar do seu horário de aula para trabalhar. Muitos estudantes, né, da educação básica passaram a conviver dentro de casa. Muitas casas, e a maioria das casas, né, da nossa realidade, não tem um espaço propício para estudar, né, o seu computador, a sua internet ali. Então, a gente percebe que intensificaram as desigualdades sociais, porque enquanto, muitas vezes, uma escola particular, né, simplesmente transpôs a aula presencial para aula remoto e os alunos continuam tendo aula todos os dias, de todos os conteúdos, aulas síncronas e materiais e livros e diferentes projetos, e o acesso é normal, na rede pública isso não aconteceu. A gente não teve essa possibilidade do aluno ter o acesso diariamente, seja por N motivos, por não ter equipamento, ou por ter que sair para trabalhar, ou porque tem que ir com os pais trabalhar. E a principal dificuldade foi de acesso, né? Não ter o acesso à internet. A gente sabe que isso também foi debate, né? A gente poderia ter essa política pública de internet livre, mas não tivemos. Na universidade, né, a gente até batalhou bastante e conseguimos, e a gente percebeu que na rede federal isso funcionou, os auxílios, né, os auxílios digitais, que seja para ter acesso à internet, ou seja para compra de equipamentos. Né? Então, a gente precisa pensar, não só pensar como que a gente vai construir essa educação para as diferentes realidades, mas pensar também como que o acesso vai acontecer, porque esta é a nossa realidade, de não estar adaptada com a máquina e não ter o acesso. Né? Parece tão simples, mas eu tive uma aluna que eu tinha 4 filhos na escola e um computador, e ela trabalhava o dia inteiro e à noite ela tinha que assistir a aula, e aí ela tinha que pensar as atividades dos 4 filhos, mas assistir a aula. Né? Então, são muitas questões. Não é todo mundo que tem o espaço e tem as condições. E isso, né, a gente vê como um todo, assim, as escolas que conseguiram continuar e as escolas que estão tentando chegar nos alunos, mas mesmo assim não é a mesma coisa do que tu ter aulas síncronas, né, e tu ter o acesso com o professor diariamente. É muito complexo, né, mas é uma reflexão necessária, é algo que a gente precisa pensar, que a gente precisa olhar para esse estudante. Muitas vezes, né, e a gente viu no dado, principalmente da rede estadual e da rede federal, que os alunos estão evadindo, que os alunos não estão acessando, né? Mas a gente precisa ir lá e colocar o ponto na ferida. O porquê? Por que eles não estão tendo esse acesso? O que será que a gente poderia fazer para que eles realmente possam ter o acesso e possam, de fato, aprender? A gente está há 1 ano e 3 meses, digamos assim, né, longe, né, dessa interação com a escola. E o que foi feito, né? O que foi pensado nessas diferentes realidades? E, para além disso, quais as políticas que foram implementadas para que os estudantes, de fato, possam ter menores prejuízos? É uma coisa muito interessante, uma palestra que eu assisti logo lá no início da pandemia, que eu sei que não tem muito a ver com a realidade do Brasil, não tem nada a ver, mas que me chamou muita atenção, que era sobre a educação na Finlândia. Eu estava louca para saber, né, como que tinha acontecido, e a professora não falava. E aí uma pessoa perguntava, mas como que aconteceu? E aí ela disse, continuou normalmente, porque lá tem uma outra cultura, né? Eles já estavam familiarizados com as tecnologias, já vivenciavam as tecnologias.
E continuou, porque isso já fazia parte da realidade nossa. E nós, né, infelizmente, tínhamos outros problemas que, com certeza, se acirraram muito. Né? A gente tem um texto que a gente estudou, que é do professor Saviani, que ele fala que a gente teve uma educação empobrecida, né, sem pensar a realidade, né, sem pensar os sujeitos e com pouca aprendizagem. Então, essas 3 questões a gente deveria ter pensado como chegar, né, e como fazer, de fato, um trabalho coerente, né, que tanto o professor consiga, né, ir construindo aqueles conhecimentos, como o aluno ir acompanhando, né, porque só preencher planilha, só dizer eu fiz a minha parte, né, a gente não vai chegar em lugar nenhum, e os danos vão ser terríveis, né, porque o aluno que teve o acesso e teve um ano que não parou, continuou tendo o conteúdo, as aulas, a relação, e o aluno que não teve, né, sem pensar, né, nas questões psicológicas e sociais que a gente sabe que a pandemia também ampliou, né, a gente estar isolado, não estar se relacionando, né, com os grupos também trouxe várias questões psicológicas, mas é algo assim que eu acho que, né, vocês estão de parabéns, é de pensar, né, o que se pode fazer para que todos tenham acesso e se diminua essas diferenças, porque elas são enormes e elas se ampliaram muito. Certo, professora, me encaminhando para o fim já, para além da questão da ampliação das desigualdades sociais e educacionais, existe uma outra questão que os movimentos ligados à educação, e a SEDUFSM se insere nisso, existe uma outra questão que é trazida desde o início da pandemia e que dialoga diretamente com a questão das desigualdades, no final das contas. Tudo está correlacionado. Mas é o fato daquilo que a gente já falou. A senhora já falou em algumas respostas e eu falei na abertura. Adaptações que precisaram ser feitas sem o tempo ideal, sem a infraestrutura. E eu lhe pergunto qual é o impacto, para além da questão das ferramentas, dos instrumentos, digamos assim, mas o impacto pedagógico. Eu também não sei se essa é uma questão que a pesquisa se debruçou, mas aí lhe pergunto também como alguém que pesquisa e organiza espaços de discussão sobre o trabalho na educação, qual é o impacto do ponto de vista pedagógico também, porque nós tivemos uma transposição de disciplinas expositivas dialogadas que foram totalmente pensadas para a presencialidade e foram passadas da noite para o dia para a não presencialidade e para o ensino remoto. Essa questão das adaptações, como a senhora vê da perspectiva também pedagógica, né, do que há, do conteúdo, do processo a ser oferecido em sala de aula e que foi transformado da noite para o dia de maneira radical? Sim, eu acho que um ponto antes de responder a tua pergunta que faltou eu tocar nas outras questões e que é bem importante a gente pensar é a sobrecarga do trabalho do professor, né? A gente tem que considerar isso, né? Hoje o professor ele está na sua casa, né? Dividindo todas as outras funções e tendo que pensar muitas coisas, né? E a gente sabe, né, que historicamente essas questões também não são pensadas, né? Como eu falei o exemplo lá, se a gente já, né, tivesse, eu defendo muito pedagogicamente que as instituições tenham o seu projeto pedagógico, né? Se a gente tivesse clareza, né, do que a gente quer enquanto professor naquela escola, né, naquela realidade que é muito diferente, né? Eu estar falando da educação infantil, de eu estar falando da educação básica, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, da educação superior e da educação técnica, né? Nós, da educação
profissional, a gente se questiona muito. Está faltando, né? A gente faz a parte prática, a gente trabalha no laboratório e o aluno aprende fazendo mesmo. Então, essa dificuldade, ela é muito difícil, né? Existem alguns softwares que conseguem diminuir, né, esse problema e alcançar, né, conseguir fazer com que o aluno aprenda, mas é muito complexo, né? E o professor, ele precisa pensar. E a gente, né, nós defendemos o nosso grupo que ele não pode pensar sozinho, né? Ele tem que pensar com os seus pares. Ele precisa fazer no seu grupo, né, com os estudantes, pensar com os estudantes e pensar toda essa realidade, né? O que a gente vai, o que a gente está fazendo, o que está dando certo e o que pode melhorar. Né? Uma das perguntas ali da nossa pesquisa foi quais as facilidades e as potencialidades. Foi muito interessante, porque os professores da rede federal e da rede estadual falaram que não existe nenhuma facilidade, que não teve, que só piorou, né, o trabalho do professor. O professor precisa se virar em mil e parece que não está funcionando. Né? Aí é uma pesquisa que a gente poderia continuar. Né? Será que está funcionando? O que eu percebo é que, para alguns professores, né, e para alguns estudantes, porque eu sempre digo que a pandemia revelou também o tipo de estudante, né, que queremos e que temos. Não, no presencial, o estudante não pode só ir lá e assistir a aula, ele também tem que se envolver. E no remoto, isso mais ainda, né? O aluno tem que estar ali interagindo e tem que estar fazendo a parte dele, lendo, acessando os materiais, de fato, estudando aquele conteúdo. Então, é muito complexo, mas eu acho que é o grande desafio, né? É pensar essa questão pedagógica, né? Como eu vou fazer para que o conhecimento seja construído e para que o meu aluno aprenda. E que eu, enquanto professor, me sinta confortável com essa situação. Isso era algo que deveria acontecer antes, né, no presencial. E que agora precisa mais ainda. Né? A gente precisa ir atrás dos estudantes que não estão acessando, saber o porquê, né? Perguntar para os estudantes. Eu tive uma experiência muito significativa, né? Que eu perguntei para os estudantes, tá, como que a gente vai fazer? E eles me deram um banho de tecnologia, né? Fizeram podcasts lá que eu não acreditei. Foi muito melhor que no presencial, porque a disciplina que eu trabalhava, que era comunicação, eu chegava no final com muitas dificuldades dos estudantes. Mas através da tecnologia ali, da ferramenta do podcast, eu tive 100% de aproveitamento. E foram os estudantes que disseram. Né? Foram os estudantes que me disseram, quem sabe, professora, a gente faz isso. E eles me ensinaram a fazer o podcast, fizeram, né, relacionado ao curso deles, que era segurança do trabalho, e eu tenho certeza que eles aprenderam, né? Aprenderam e se adaptaram à realidade, porque o que eu tinha que trabalhar com eles era a comunicação naquela disciplina. E eles, né, transformaram a comunicação para a realidade, conseguiram acessar muito mais. Então, eu acho que o desafio pedagógico, ele é fundamental, né? Existem as tecnologias, né? Existem milhares de tecnologias. Esses dias eu vi, até baixei, né, uma tabela periódica de milhares, né, de possibilidades. Seja possibilidades para chegar ao conteúdo, seja possibilidade para avaliar, né, para construir o conteúdo, para construir junto com os estudantes. E a gente precisa se desacomodar. Né? Eu costumo falar para os meus colegas, não é só simplesmente
jogar o conteúdo lá no Moodle ou jogar o material lá na plataforma ou o polígrafo, né? Eu defendo muito a aula síncrona, né? Eu acho que a aula síncrona, ela diminui um pouco essa distância nossa, né? Ela consegue se aproximar e precisa dessa interação. Eu preciso saber, né, como que o aluno está recebendo o conteúdo, como que ele está se sentindo. E muitas vezes, nas aulas síncronas, a gente passa a observar detalhes. O aluno está sem câmera, né? O aluno está triste, o aluno perdeu pessoas da sua família, né? Nós temos alunos que tiveram o Covid, que ficaram com sequelas. A gente tem alunos que perderam várias pessoas e que daí o psicológico, né, fica muito complicado. Então, assim, né, eu acredito muito que o maior desafio realmente é o pedagógico e é pensar cada realidade. Né? Que bom que a rede municipal conseguiu fazer isso, né? Conseguiu formar os seus professores e pensar cada realidade, né? Seja enviando material, seja fazendo aulas síncronas, seja indo lá, entregando o material e conhecendo a casa do estudante. Enfim, são muitos desafios, né? Mas nós precisamos continuar pensando, né? E pensando em conjunto. Eu acho que o professor, ele não pode continuar isolado, né? Ele precisa trabalhar junto com o seu estudante e trabalhar junto com seus colegas na busca da melhor forma, né? De alcançar a aprendizagem. Porque não é só, né? Eu fiz a minha parte, tá lá, serviram. Não, né? Nós temos que construir essa relação, né, de ensino e aprendizagem, ambos juntos. Pela sua disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Eu que agradeço, né? Como eu disse mais uma vez, obrigada, né, por esse espaço de poder colocar, né, e debater aspectos tão importantes para a educação, né? Se fala tanto na economia, né? O Brasil não pode parar, mas e a educação, né? O que nós podemos fazer para que todos, de fato, tenham acesso e aprendizagem? Encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora do Colégio Técnico Industrial e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM, também coordenadora do Grupo Transformação, Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Trabalho Pedagógico na Educação Profissional do CETISME, professora Marigley Severo Marasquim. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.